Os segredos ocultos de Al Capone. O lado inesperado de um pai terrível exposto em um minuto. João sempre teve um sonho: ser mecânico. Desde pequeno, ele olhava o pai consertar carros velhos nas ruas da periferia de São Paulo, admirando a habilidade e o esforço que aquele homem rígido colocava em cada tarefa. Mas a vida para João não foi fácil. Com apenas 22 anos, ele já se via preso na rotina desgastante de fazer bicos para sobreviver, mal conseguindo pagar as contas. Naquela tarde, enquanto ajudava a mãe a arrumar o velho armário da casa, o destino lhe entregou um segredo que mudaria tudo. No fundo do armário, empoeirado e quase esquecido, ele encontrou um diário. Curioso, deslizou os dedos pela capa de couro desgastada e abriu as páginas. O que viu o fez congelar. O nome Al Capone pulsava diante de seus olhos. O infame gangster, idolatrado pelo pai? O peito de João apertou. Ele não podia acreditar que seu pai, a figura que sempre respeitou, tivesse esse lado obscuro. O diário revelava um homem atormentado, que por trás de sua severidade, guardava uma admiração por um criminoso que simbolizava tudo que ele sempre tentou combater. A cada página vira um turbilhão de emoções, e a incompreensão cresceu. Como alguém que sempre pregou a importância do trabalho honesto poderia admirar uma figura tão repugnante? As palavras do pai ecoavam em sua mente: homens de poder movem o mundo. Será que era esse o legado que ele deveria seguir? Naquela periferia vibrante, repleta de grafites e risadas, os vizinhos eram como uma família. Cada pessoa tinha sua história de luta, e a tradição de ajudar aos outros era forte. João sentia-se esmagado entre o legado de seu pai e as expectativas de sua comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixar um like me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na escola, os colegas costumavam zombar de seu pai, chamando-o de mestre do medo. Essas lembranças o feriam. Uma raiva contida crescia dentro dele ao pensar no que realmente significava ser filho de um homem que era admirado e ridicularizado ao mesmo tempo. Qual era o real impacto de seguir os passos de alguém que, mesmo que por amor, alimentava um culto a figuras de poder corruptas? O clímax veio durante um almoço de domingo, quando pela primeira vez decidiu confrontar o pai. A tensão na mesa era palpável. João olhava nos olhos do homem que sempre viu como seu herói e, ao mesmo tempo, um estranho. Ele exigiu respostas. Por que idolatrar um criminoso? As palavras cortaram o ar. O pai, em um momento raro de vulnerabilidade, revelou suas frustrações, suas derrotas e, por fim, seus medos. Mas será que essa revelação mudaria o coração de João? Ele realmente conseguiria perdoar o homem que não lhe deu apenas lições de trabalho duro, mas também sombra de um passado que ele não desejava carregar? As palavras ecoavam em sua mente. O que será que João decidirá? Ao olhar para seu pai, suas dúvidas aumentavam ainda mais. O que vem a seguir? A história estava apenas começando. João sentou-se na beira da cama, o diário de Al Capone repousando em seu colo como uma bomba relógio. As emoções borbulhavam dentro dele, um coquetel explosivo de confusão, raiva e um leve fio de compreensão. Nunca antes ele havia se deparado com um lado tão humano do pai. E ao mesmo tempo, sempre se sentiu preso nas expectativas dele. A conversa na mesa, ainda fresca em sua mente, o deixava inquieto. Ele tem suas razões, pensou, mas isso não tornava a idolatria por Capone menos nojenta. Sabia que precisaria de um tempo para processar tudo. Naquela tarde ensolarada, decidiu sair e dar um passeio pelo bairro. A brisa leve acariciava seu rosto enquanto ele caminhava pelas ruas que conhecia tão bem. O cheiro de pão fresco vindo da padaria ao final da rua trouxe lembranças de momentos simples, das risadas com os amigos e das tardes passadas jogando bola. Era isso que ele queria, construir um futuro nesses mesmos lugares. Mas a sombra do pai e do que ele poderia representar pairava sobre ele como uma nuvem carregada. De repente, o som de risadas chamou sua atenção. Ele se aproximou de um grupo de crianças jogando bola, suas vozes se misturando à energia do lugar. A alegria delas era contagiante. Ele se sentou em um banco próximo, observando a brincadeira, lembrando-se de como eram aquelas tardes. Sentiu um leve sorriso brotar, mas ao mesmo tempo a dúvida apertava seu coração. Seria justo que seu pai tivesse moldado sua visão de mundo com uma admiração por alguém tão sombrio?
Enquanto observava, um dos meninos tropeçou e caiu. Um murmurinho de preocupação correu pelo grupo. Sem hesitar, João se levantou e foi até eles. Ajudou o garoto a se levantar e as crianças logo voltaram a rir. Ele percebeu que mesmo em meio à dor e à confusão, ainda havia esperança e luz no coletivo. Isso fez pensar. Talvez se a admiração do pai estivesse enraizada em um desejo de mudança, de ascensão em um mundo que não oferece oportunidades, ele pudesse encontrar uma forma de transformar essa carga familiar em algo positivo. Ao voltar para casa, o diário de Al Capone pesava ainda mais em sua mochila, o que com certeza pesava também na consciência do pai, que por trás de suas ações e ideais, trazia consigo as marcas de um passado que João não podia ignorar. Quando chegou, encontrou o pai sentado no sofá com o olhar distante. Você está bem? João perguntou, hesitando. O pai revelou um leve sorriso, mas foi rapidamente encoberto por uma expressão tensa. Era como se ele tivesse uma batalha interna, lutando contra fantasmas que nem João sabia que existiam. Eu só tive um dia difícil, ele respondeu, mas existia algo mais no tom de sua voz. João decidiu ser corajoso. Ao invés de confrontá-lo novamente, disse, podemos conversar? Eu quero entender você. As palavras brotaram como uma ponte entre dois mundos, sugerindo que talvez houvesse uma maneira de trazer à tona a verdade sem que a dor dominasse. O olhar do pai se suavizou. Certo, filho. A verdade pode ser pesada, ele murmurou. E naquele momento João soube que mais segredos poderiam ser revelados. Eram segredos que poderiam finalmente expor o lado humano do pai feito de fragilidades e sonhos perdidos. E assim, enquanto se sentavam um frente ao outro, um silêncio repleto de expectativas pairava no ar. Que verdades estavam prestes a emergir? O que mais ele poderia aprender sobre seu pai que não estivesse nas páginas do diário? A conversa, sem dúvida, dirigiria seus destinos de maneira inesperada. O que João estava prestes a descobrir mudaria tudo. O silêncio entre João e seu pai se estendeu como um fio tenso prestes a se romper. O pai de João, agora parecendo mais velho e cansado do que nunca, respirou fundo. Ele começou a falar, sua voz baixa e hesitante. João, quando eu era jovem, minha vida era muito diferente do que você imagina. Eu queria ser alguém, fazer a diferença. Mas o mundo não foi gentil comigo, e as opções que tinha eram limitadas, ele disse, olhando para o chão como se procurasse por respostas perdidas nas tábuas desgastadas. João sentia seu coração acelerar. Ele queria entender, mas as palavras do pai soavam como uma música que insistia em não tocar. Você se tornou como ele? Perguntou com a voz entrecortada. Capone, eu não consigo aceitar isso. A expressão do pai se intensificou. Não fui como ele. Mas o admirei sim. Ele foi um homem que desafiou as regras, que fez o que tinha que fazer para sobreviver. Eu vi um pouco de justiça na força dele, respondeu, com lágrimas nos olhos. Eu estava desesperado, filho. A vida era uma luta e eu só queria garantir que você tivesse mais oportunidades do que eu tinha. João sentiu um peso se afrouxar, ao mesmo tempo que a confusão aumentava. Ele queria crer nas intenções do pai, mas a admiração por Capone ainda o horrorizava. Você não percebe que essa admiração por um homem como ele é tóxica? João questionou. Ele fez tantas coisas ruins. Eu sei, o pai interrompeu, o tom de sua voz subindo. Mas eu estive lá. Vi a luta de pessoas em situações extremas. Não é fácil julgar quando você se vê preso entre a espada e a parede. E eu não quis ser um monstro, João. Fui eu quem teve que carregar o peso das escolhas erradas. Havia dor na fala do pai, uma dor que João nunca havia percebido antes. Ele viu o homem à sua frente não só como o pai que sempre exigiu mais dele, mas como uma vítima de seu próprio passado. Então, o que eu faço com tudo isso? Perguntou João, desolado. Como posso seguir em frente sabendo que este homem que você admira foi responsável por tantas vidas destruídas? O silêncio pairou novamente intenso. O pai olhou diretamente nos olhos de João. Você deve fazer o que eu não consegui. Aprender com meus erros e lutar por um mundo melhor. Não para glorificar os monstros, mas para ser uma luz onde assim as trevas existiram. Aquilo ressoava dentro de João. Ele sentiu uma onda de emoções, uma mistura de raiva e esperança, que o deixou confuso, mas também motivado. Ele queria se libertar das correntes que o prendiam à imagem do pai, ao mesmo tempo que desejava entender suas dores. Eu não quero ser você, João disse, a sinceridade de suas palavras cortando o ar pesado entre eles. E eu não quero continuar essa admiração cega. Todas essas escolhas, eu quero fazer diferente. O pai assentiu, seu olhar carregado de compreensão. E você pode, filho. Você pode ser a mudança. Eu só espero que ao fazer isso,
Você não se esqueça da verdade que você precisa enfrentar a verdade sobre mim e sobre o que essa história realmente envolve. João sentiu que ainda havia muito mais para ser desvendado. O Diário de Capone era apenas uma parte da narrativa familiar. Havia um lado mais obscuro, mas talvez libertador, que ainda precisava ser explorado. E no fundo, uma pergunta pungente ficou na mente dele. Quais seriam as verdadeiras consequências de desenterrar segredos que podem mudar sua vida para sempre? A conexão entre eles se estreitava, mas a estranheza do caminho pela frente parecia mais desafiadora do que nunca. O que João estava disposto a sacrificar para entender a totalidade de sua herança? A conversa prometia desdobramentos que seriam reveladores e potencialmente dolorosos? João se afastou do pai, sentindo o peso das palavras ressoando em sua mente. Cada frase que havia escutado parecia acender uma chama dentro dele, mas a escuridão ainda o envolvia. Olhando pela janela, observou a rua que se estendia além da casa, cheia de pessoas indo e vindo, mundos diferentes colidindo. Ele se perguntava se aquelas pessoas também conheciam segredos sombrios, ou se estavam imunes às histórias que corroíam suas raízes. Decidido a não deixar a conversa ficar apenas nas palavras, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. O Diário de Capone, tão carregado de mistérios e revelações, não seria o único recurso. Ele precisava ir além. Se o pai tinha vivido o que viveu, talvez houvesse mais documentos, fotos ou até mesmo pessoas que poderiam fornecer aqui e ali alguns fragmentos que o ajudariam a entender a verdadeira história de sua família. Com um fervor renovado, João passou os olhos pela sala, sentindo a urgência crescer. Seus músculos se contraíram enquanto seu coração pulsava com uma nova determinação. Resolveu investigar a fundo o passado, mergulhar na vida de Capone e descobrir as camadas ocultas do homem que não era apenas um gangster, mas também um símbolo de um tempo difícil. Vou encontrar a verdade, pensou quase em um sussurro. Mas a verdade viria a um custo. Ele decidiu que seu primeiro passo seria procurar pelo antigo sócio de seu pai, um homem que sabia mais sobre o passado do que poderia parecer à primeira vista. Havia boatos de que, após anos afastados, eles ainda trocavam algumas palavras em encontros ocasionais. O nome dele era Jorge, um homem que encarnava o mistério e cuja lealdade ao pai de João sempre intrigara. Mais tarde, João pegou o telefone e hesitou. A ideia de recontar a história da família para um estranho o aterrorizava, mas sabia que precisava arriscar. O que Jorge poderia revelar poderia muito bem mudar a forma como via seu pai e a si mesmo. Após um longo instante, ele descou o número. A linha foi atendida e um alô ecoou do outro lado. A voz de Jorge era reconhecível como um eco de sua infância. João se apresentou, sentindo o nervosismo correr pelo seu corpo. Mas ao mencionar Capone, notou as mudanças instantâneas na voz do interlocutor. Era como se houvesse uma sombra cruzando o olhar de Jorge, uma mistura entre respeito e receio. Oi, João. Faz tempo. O que você quer saber? Jorge perguntou, sua voz agora mais cautelosa. Estou tentando entender quem foi realmente Al Capone, e o que ele representou para o meu pai. Cada palavra parecia pesada, carregada de um peso emocional que João ainda estava tentando compreender. Houve uma pausa. O silêncio se estendeu, como se Jorge estivesse pesando suas palavras. Existem coisas que é melhor deixar enterradas, meu jovem. Algumas verdades são mais difíceis de aceitar do que um crime, respondeu Jorge, com uma frieza que fez João estremecer. Mas eu preciso saber. João insistiu, sentindo uma adrenalina correr em suas veias. Eu quero entender tudo isso. Você realmente acha que está preparado para isso? Algumas verdades podem rasgar o que você conhece em pedaços. Não há volta depois que você toma conhecimento do que está por trás. Clara e definitiva, a advertência de Jorge era como um alerta. Enquanto João absorvia aquelas palavras, sentiu seu estômago revirar. Mas em vez de recuar, a determinação tomou conta dele. Ele queria descobrir, precisava. Eu não tenho medo. Estou preparado para ouvir, afirmou, forte, embora sua voz tremesse de ansiedade. Então venha me encontrar. Precisamos conversar pessoalmente, Jorge disse, antes de finalizar a ligação. João olhou para a rua novamente, pensando no encontro que se aproximava. Uma nova jornada o aguardava, e ele sentia uma tempestade em seu peito. Que segredos Jorge revelaria? E mais, qual seria o impacto disso tudo em sua vida? O peso da história estava prestes a ser revelado em camadas que ele não podia imaginar. O que mais a verdade escondia e que histórias dolorosas estavam por vir? Ele sabia que as próximas horas poderiam transformar tudo para sempre. O sol estava se pondo quando João chegou ao endereço que Jorge tinha passado. Um prédio antigo e desgastado,
em uma rua esquecida pelo tempo, refletia a história que ele estava prestes a desenterrar. A atmosfera era eletricamente tensa, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos não ditos. Ele hesitou na porta antes de tocar a campainha, a sensação de que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. Quando a porta se abriu, uma corrente de aprendizado chegou até ele. Jorge parecia o mesmo de sempre, exceto pelos cabelos grisalhos que evidenciavam o passar dos anos e o peso das lembranças. Os olhos dele, no entanto, eram mais penetrantes, arremessando segredos de um passado sombrio. João convidou Jorge, gesticulando com um movimento lento e cauteloso. Ao entrar, uma sensação de claustrofobia tomou conta dele, com as paredes repletas de documentos, fotos antigas e coleções de coisas que pareciam contar a história de um tempo que ele mal conhecia. João sentou-se à mesa, seus olhos rapidamente se ajustando à luz suave que preenchia o ambiente. Obrigado por me receber, disse, a apreensão entorpecendo sua voz. Eu não poderia recusar a oferta de Capone, mesmo que em espírito, respondeu Jorge, com um sorriso triste que não alcançou os olhos. A conversa começou com relembranças superficiais, histórias da juventude de João, angústias compartilhadas sobre o pai, mas logo a atmosfera mudou. Com um olhar sério, Jorge começou a contar sobre os dias em que trabalhava ao lado de Capone. As palavras tomaram forma, como sombras dançando à luz de um lampião. Os relatos eram vívidos, às vezes emocionantes, outras vezes aterradores. Seu pai era um líder, mas a liderança vem com um preço. Ele não era apenas o homem das grandes festas. Por trás do sorriso havia situações que o deixaram com cicatrizes profundas, disse Jorge, sua voz uma mistura de respeito e tristeza. Cicatrizes? João questionou, a curiosidade aumentando enquanto sua mente tentava assimilar a gravidade daquele relato. Sim. O que muitos não sabem é que o poder tem um lado negro. Al foi forçado a fazer escolhas que afetaram não só ele, mas toda e qualquer pessoa que se aproximava. E sua maior fraqueza? A família. Você e sua mãe eram o ponto fraco dele, Jorge revelou, olhando no fundo dos olhos de João, como se quisesse que a verdade penetrasse em sua alma. Aquelas palavras ecoaram em João, e rapidamente sua sensação de curiosidade deu lugar à angústia. Ele se lembrava de momentos em que a felicidade eclipsava as dores da vida, mas agora tudo era diferente. Seu coração batia forte, a ideia de que a história que lhe fora contada era apenas uma fração da verdade o deixava inquieto. Mas ele era meu pai, João respondeu, quase como um sussurro, lutando contra a nova perspectiva. Como posso lidar com isso? Às vezes é preciso quebrar o que se entende sobre quem amamos para enxergar quem realmente são. Aceitar as duas versões pode ser doloroso, mas é o que irá libertá-lo, Jorge aconselhou, seu olhar sério contradizendo a doçura da sua voz. O choque das palavras deixou João atordoado. Ele estava cercado por verdades que pareciam mais pesadas do que ele poderia suportar. Uma luta interna começou, enquanto ele se questionava se a dor do conhecimento valeria a pena. Ao mesmo tempo, uma sensação de esperança começava a brotar. Eu não posso ficar parado enquanto o passado me consome, decidiu, agora mais firme. Eu quero conhecer toda a verdade, com todas as suas camadas, mas por onde começo? Jorge hesitou, mas uma sombra de um sorriso surgiu em seus lábios. Existem arquivos, cartas que seu pai escreveu, registros que o comprometem. É hora de vasculhar o que está escondido. Mas esteja avisado, nem tudo que você vai descobrir será fácil de carregar. Com o coração pulsando de ansiedade e expectativa, João se levantou, pronto para partir em busca dos arquivos que poderiam redefinir tudo o que sabia sobre sua família. No entanto, uma pergunta persistia em sua mente. O que realmente estava por trás das palavras e história que seu pai deixou? A resposta poderia transformá-lo ou despedaçar tudo o que ele acreditava. O que mais ele descobriria sobre Capone, e o preço que teria que pagar por essa verdade? João saiu da casa de Jorge com a cabeça a mil e o coração pulsando descontrolado. As palavras de Jorge ainda ecoavam em sua mente, cada uma delas como um peso esmagador. Enquanto caminhava pela rua mal iluminada, ele tentava imaginar que tipos de arquivos e cartas seu pai havia deixado para trás. O ar da noite estava fresco, mas havia algo sufocante na sensação de que ele estava prestes a abrir uma porta que não poderia ser fechada novamente. Ele achava que conhecia seu pai. Capone era o homem que ele admirava, o herói de sua infância em suas histórias de festa e glamour. Mas agora, ao entender as cicatrizes e as dores desse homem, a imagem do velho herói se despedaçava diante de seus olhos. Era como se ele estivesse vendo uma pintura em camadas. Cada revelação raspava um pouco mais na superfície, expondo um novo e doloroso retrato. A primeira parada foi na casa de sua mãe.
Quando chegou, a luz da sala estava acesa, e ele hesitou antes de tocar a campainha. Receios e lembranças de sua infância balançavam dentro dele. Ele sabia que precisava contar a ela sobre sua busca, mas qual seria a reação dela ao saber que ele estava prestes a desvendar segredos que poderiam ferir o que restara da memória do pai? João! Sua mãe exclamou ao abrir a porta, iluminada pelo brilho suave da lâmpada. Seu sorriso iluminador fez seu coração doer. Onde você estava? Eu estava preocupada. Apenas resolvendo algumas coisas, mãe, João disse, tentando esconder a tempestade interna. Ela o puxou para um abraço apertado, e ele ficou por um breve momento, absorvendo o conforto daquela conexão. Mas logo se lembrava do que estava prestes a fazer, e uma sombra tomou conta de seu rosto. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde o aroma do bolo quentinho misturava-se à tensão que pairava no ar. Mãe, eu estou buscando algumas cartas e documentos sobre o papai, coisas que ele deixou, ele começou, manso como a brisa da noite, mas logo as palavras se tornaram pesadas. Jorge me contou algumas verdades sobre ele. O sorriso de sua mãe murchou, um olhar de preocupação tomou conta de seus olhos. João, às vezes é melhor não saber. Aliás, seu pai viveu de uma maneira que, não devemos reacender o que já está enterrado. Mas eu preciso entender, mãe. O que ele fez não é só um pedaço da história. É a nossa história, e eu quero conhecê-la inteira, João defendeu, a voz quase implorativa. Algumas verdades são como veneno, filho. Elas podem te consumir por dentro. Às vezes, viver na sombra é mais seguro do que enfrentar a luz, disse ela, a expressão de dor em seu rosto arriscando desmoronar as barreiras que protegeram a memória do pai. Durante o silêncio que se seguiu, João lutou com suas emoções. Ele queria acreditá-la, mas algo mais profundo o puxava em direção à busca. O desejo de saber quem realmente era Al Capone era mais forte do que qualquer medo que pudesse sentir. Eu vou encontrar esses documentos, disse João, a determinação crescendo dentro dele. Se não agora, um dia. E se houver algo que eu precise saber, eu quero me preparar para isso. Após a conversa, ele se despediu e caminhou de volta para casa, cada passo carregando o peso de suas decisões. Quando entrou em seu quarto, o olhar de seu pai na foto emoldurada chamou sua atenção. Algo na expressão dele parecia ter uma mensagem, um alerta que agora João ansiava por decifrar. Naquela noite, sentou-se em sua cama, o coração pulsando. A curiosidade pulsava em suas veias, mas a dúvida também. Ele pegou o celular, decidiu que a primeira coisa no dia seguinte seria procurar os arquivos. Mas antes, ele precisava se preparar para o que poderia descobrir. Fechou os olhos e respirou fundo. Ele estava prestes a se aventurar em um mundo onde a luz e a escuridão se entrelaçavam, e suas revoluções interiores estavam apenas começando. No fundo do seu coração, uma pergunta martelava, amarga como um lamento. Até onde você iria por sua verdade? A resposta estava tão próxima, mas tão terrivelmente distante. O sol nasceu naquela manhã, e pela janela do seu quarto, João pôde ver a luz dourada se espalhando pelo chão. Era um novo dia, mas a ansiedade o acompanhava como uma sombra. Ele se levantou decidido, os pensamentos revoltos em sua mente. Preciso saber, repetia para si mesmo. A imagem da foto na parede ainda o observava, e João sentiu que enquanto ele buscava respostas, não era apenas seu pai que estava sendo desvendado, mas também a verdadeira essência dele mesmo. No café da manhã, sua mãe o olhou com um misto de orgulho e preocupação. O silêncio entre eles era pesado, como se palavras não ditas flotassem no ar. Ele se sentou diante do prato sem nem perceber o que estava comendo. As cartas, os documentos, tudo isso ainda estava tão indefinido, mas a ideia de encontrá-los pulsava como um tambor em seu peito. Depois do café, ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Jorge. Onde posso encontrar os arquivos que você mencionou? A resposta não demorou a chegar. Apenas uma dica: o velho armazém na cidade. Diga a senha que te passei. Uma onda de adrenalina percorreu seu corpo. Aquele lugar era uma lenda, um baú de segredos. Com o coração acelerado, ele vestiu a jaqueta e saiu. As ruas da cidade estavam começando a ganhar vida, mas João sentia apenas o peso de sua missão. Ao chegar ao armazém, a fachada parecia a mesma de sempre, mas algo no ar estava diferente. Ele respirou fundo e lembrou da senha que Jorge lhe dissera. Com uma mão trêmula, ele bateu na porta e sussurrou: a infância é feita de sombras. A porta rangia, e assim que entrou, o cheiro de mofo e papel velho o envolveu. A luz fraca das janelas deixava o ambiente sombrio e misterioso. Ele avançou, as mãos suando, revirando caixas empoeiradas em busca de algo que poderia mudar tudo.
O barulho do papel se desfazendo ao toque parecia gritar segredos do passado. Após alguns minutos de busca, encontrando apenas flores secas e cartas amareladas sem propósito, seus olhos se fixaram em uma caixa bem ao fundo, trancada com um cadeado enferrujado. Algo dentro dele dizia que era ali que poderia estar o que procurava. Vamos lá, murmurou para si mesmo, cortando as respostas. Ele precisava da chave. Lembrando-se do que Jorge havia dito sobre ficar atento aos detalhes, João olhou ao redor, observando cada canto da sala. E então, entre um canto empoeirado e outro, uma pequena chave estava caída no chão, como se aguardasse por ele. Com mãos trêmulas, pegou a chave e se dirigiu à caixa. Girou a chave e o cadeado se abriu com um estalo. Ele puxou a tampa e dentro havia documentos, fotografias e cartas que pareciam contar 1000 histórias. Cada papel que emergia parecia ter vida própria, segurando segredos que escorregavam entre seus dedos. Os primeiros papéis eram registros antigos. Não eram apenas contabilidade, mas notas pessoais, lembranças de momentos que João queria entender. Abaixo havia também uma carta endereçada a ele, com a caligrafia familiar do pai. Ao abri-la, seu coração disparou. Meu filho, se você está lendo isso, então sabe que a vida que levei não foi simples. As palavras falharam em seus lábios, e uma onda de emoções o atingiu. As revelações estavam começando. Mas antes que pudesse se aprofundar na leitura, ele escutou passos se aproximando da porta. O medo tomou conta dele. Ele não sabia quem poderia ser. Paralisado, a caixa aberta em suas mãos, a pergunta volveu de novo com toda a força. Até onde você iria por sua verdade? Uma escolha tinha que ser feita e a tarefa de desvendar os segredos apenas começava. O suor escorreu pela testa de João enquanto ele tentava decidir o que era mais importante, esconder o que havia encontrado ou correr o risco de ser pego. Os passos se aproximavam com uma determinação que o fazia sentir um nó na garganta. Com um movimento rápido, ele fechou a tampa da caixa, jogando a chave numa caixa de papel que se encontrava próxima a ele. Quem está aí? A voz era um pouco afastada, mas certíssima. A porta render novamente e ele não perdeu tempo. Ele precisava se esconder. Sem pensar duas vezes, pulou atrás de uma pilha de caixas, tentando controlar a respiração ofegante. O coração batia com tanta força que ele temia que qualquer som pudesse entregar sua posição. A porta se abriu de repente. João conseguiu espiar pela fresta. Era um homem de aparência robusta, com um olhar sério que examinava o lugar. Alguém está aqui? Ele chamou. João prendeu a respiração, cada instante se arrastando como se o tempo houvesse desacelerado. O homem avançou, passando por onde João estava escondido. Agora ele tinha que ser cuidadoso, cada movimento calculado. Enquanto o estranho revirava as coisas, João se perguntava quem seria e por que estava ali. A ansiedade tomou conta dele. Ele estava tão próximo de respostas sobre seu pai, e agora, precisava primeiro garantir sua segurança. Finalmente, o homem puxou uma caixa e começou a examinar o que havia dentro. O que você está fazendo aqui? A voz de Jorge ecoou em sua mente, as advertências sobre o armazém martelando suas lembranças. E se esse homem estivesse envolvido de alguma forma? Um frio percorreu sua espinha. João precisava agir rápido. Ele se lembrou da carta, da promessa de descobrir algo mais profundo sobre seu pai. Mas e se essa descoberta custasse algo ainda mais importante? Ele estava prestes a se colocar em perigo. Esperando o momento certo, ele aguardou até que o homem se distraiu olhando para a caixa. Em um movimento rápido, João saiu de seu esconderijo e se aproximou da porta. Ele precisava sair, precisava encontrar Jorge e contar a ele sobre o que tinha encontrado. Assim, com um último olhar por cima do ombro, João deu um passo à frente e saiu correndo para a luz do dia. Do lado de fora, ele inspirou profundamente, a sensação de liberdade misturando-se com uma nauseante adrenalina. O ar estava fresco e cheio de vida, mas a sua mente estava turbulenta. A pergunta reverberava: que segredo seu pai realmente escondia? O que mais havia naquelas cartas? A urgência o levou a atravessar as ruas apressadamente. A imagem do homem e a caixa permanecendo vivas em sua mente. Ao finalmente alcançar o café onde Jorge costumava se encontrar, ele avistou o amigo em uma mesa, olhando para o celular. O olhar de Jorge se acendeu ao ver João. Você conseguiu? Perguntou, percebendo a expressão tensa no rosto de João. Não exatamente, eu quase fui pego, respondeu, ofegante. Mas antes que pudesse expandir sobre a experiência, Jorge o interrompeu. Escuta, tem algo que preciso te contar. É sobre seu pai, algo que você não esperava. João sentiu a pressão das palavras não ditas. O que poderia ser tão importante? Ele prendeu a respiração, e pela primeira vez, a descoberta o deixou em estado de alerta, como se estivesse na beira de um precipício.
Como assim? Ele forçou a voz, a curiosidade se mesclando com o receio. Quando você souber, tudo fará sentido. E você não vai acreditar, Jorge respondeu, olhares conspiratórios dançando entre eles. Neste momento, a certeza de que estava prestes a descobrir algo monumental o arrebatou. A verdade de seu pai começava a se desvelar, e João percebeu que, como na vida, cada revelação trazia seu próprio peso. Mas seria um alívio ou uma nova dor? Ele tinha que preparar-se para o que viria a seguir. João estava em um turbilhão de emoções. O que Jorge tinha para contar? A maneira como o amigo falava, cheia de mistério e gravidade, o fazia sentir que estava prestes a abrir uma porta que deveria permanecê-la fechada. Ele olhava fixamente para Jorge, aguardando, como se cada segundo de silêncio fosse um fardo a mais. João, você precisa entender uma coisa, Jorge começou, puxando um papel amarelado do bolso. Essas informações mudam tudo. O olhar de João se suavizou, a tensão no peito começando a se dissipar um pouco. Com um gesto nervoso, Jorge estendeu o papel, e João o aceitou, observando o que parecia ser uma cópia de uma antiga certidão. Isso é sobre seu pai? Perguntou, a incredulidade claramente exposta nas palavras. João sentiu um frio na barriga quando reconheceu o nome escrito em letras cursivas, um sobrenome que ele nunca imaginara estar ligado à sua família. Sim, respondeu Jorge, seus olhos agora mais sérios do que nunca. Você sabe quem ele era, certo? O que a gente ouve na cidade. Mas o que você não sabe é que ele está mais próximo do que pensava. Uma visão da vida e da figura de seu pai como um herói distante começou a se desvanecer. Ele havia crescido acreditando que seu pai fora um homem comum, com apenas sombras de mistério em torno dele. Agora tudo estava começando a tomar um novo formato. Ele é conhecido? Perguntou João, sentindo o calor subir a cabeça. Era, Jorge disse, balançando a cabeça, como se quisesse negar o próprio destino que se desenrolava ali. Ele havia se envolvido com coisas muito maiores. O caminho que ele escolheu não foi fácil e acabou levando a uma vida que é tudo menos comum. Olha aqui, leia. João direcionou seu olhar para o papel e as palavras começaram a se fundir. Os trechos da documentação falavam de algo inimaginável. Atividades obscuras, ligações com pessoas influentes, traídas por uma família que ele sempre supo simples. Cada frase parecia desmascarar um personagem diferente do pai que ele conhecia. Ele era um nome famoso, Al Capone. Jorge emendou, observando a reação de João. O silêncio se instalou entre os dois, como um eco contínuo das revelações que Martínez trouxera à tona. Não pode ser, murmurou João, a mente rodando como um carrossel imaginativo e devastador. Como isso era possível? As peças de um quebra-cabeça que ele nunca soubera que existia estavam se ajeitando de um jeito absurdo. O que mais ele não sabia? Jorge suspirou. Eu sei que isso é muito para processar. Mas não é só isso que você precisa entender. Tem muita gente envolvida, pessoas que podem não gostar da sua curiosidade. Mas eu preciso saber. Eu não posso parar aqui. João estava se reerguendo, a determinação brotando de um lugar profundo dentro de si. Cuidado, João. Você está adentrando uma possibilidade de descobrir segredos que podem não apenas mudar sua visão do seu pai, mas também trazer consequências para você. A intensidade do olhar de Jorge fez com que João hesitasse. O peso das palavras ainda ecoava em sua mente. Consequências. Ele considerou que poderia estar em jogo, o quanto estava disposto a arriscar para descobrir mais sobre a verdade que seu pai escondia. Se é assim que as coisas são, então eu não posso recuar agora. O que vem a seguir? Perguntou, buscando a próxima pista, mais determinada do que nunca. Jorge respirou fundo, como se estivesse percepcionando a dimensão da jornada que estavam prestes a iniciar. Tem uma reunião acontecendo esta noite. É a sua chance de entender tudo isso, mas você tem que estar preparado para o que pode encontrar. João assentiu, um fogo aceso dentro dele, pronta para enfrentar a verdade, não importava quão sombria ela pudesse ser. E com isso, eles se levantaram da mesa, prontos para embrenhar-se na escuridão da noite, onde as sombras de segredos e revelações aguardavam, prontas para moldar o destino de João. João respirou fundo, a voz de Jorge ecoando em sua mente. Aquela reunião poderia ser a chave para tudo o que estava buscando. A verdade sobre seu pai, a conexão com Al Capone e os segredos que moldaram sua família. No caminho até o local, seu coração batia forte, a ansiedade misturava-se à determinação. À medida que se aproximavam da esquina, as luzes da rua pareciam pulsar, refletindo seu nervosismo. Jorge parou antes de entrar, encarando João. Lembre-se, nem tudo que você ouvir será fácil. Algumas verdades podem doer, mas são necessárias para mover adiante.
João assentiu, mas no fundo sentia que a dor não poderia ser maior do que a incerteza que o havia acompanhado por tanto tempo. Entraram no local, uma sala obscura com mesas dispostas em círculo e pessoas mistas, sombrias e sérias, conversando em voz baixa. Um clima carregado de segredos e expectativa pairava no ar. Fique atento e não se esqueça, seu pai e aqueles que circulavam em torno dele não eram apenas homens de poder, mas também de riscos. Jorge sussurrou antes de se afastar. João mais uma vez sentiu a pressão das palavras. Ele se posicionou ao fundo da sala, cuidadosamente observando cada detalhe. As conversas eram sussurros carregados de intenções ocultas. Variadas expressões cruzavam os rostos. Havia medo, poder, respeito e desesperança. Ele notou um homem mais velho e imponente que parecia ser a figura central daquela reunião. Sua aura era respeitável e ao mesmo tempo ameaçadora. Enquanto a conversa progredia, os rostos se tornaram cada vez mais familiares. Alguém mencionou o nome do pai de João, e seu estômago revirou. Ele era um líder, um homem que deixava um legado. As palavras eram como facadas, cortando suas expectativas e a admiração que ainda tinha. Foi então que um silêncio se instalou na sala, e o homem imponente se virou para a audiência. Estamos aqui para discutir a direção de nossas futuras operações. A sombra de Capone ainda é longa e muitos que não conhecem seu legado não fazem ideia do que estão desprezando. João sentiu o sangue gelar. A sala estava ali, reunida por um eco muito maior do que imaginava. O coração disparava no peito, mas a coragem tomou conta. Ele levantou a mão. As pessoas que você dirige se inspiram no lado errôneo dele? O que ele fez para trazer fama e fortuna foi construído sobre a dor de muitos. O ambiente se encheu de murmúrios e olhares confusos, mas a admiração ganhará espaço na voz do homem diante dele. Quem é você, garotinho? Que direito tem de falar assim sobre um legado? João deu um passo à frente, seu peito se inflando com determinação. Eu sou filho de Al Capone. E não posso aceitar que a imagem que se constrói dele seja a de um monstro. A verdade é mais complexa, e é por isso que estou aqui. O silêncio era quase palpável. Os olhares estavam fixos nele, finalmente reconhecendo o elo com o passado. Se você é realmente filho de Capone, então você precisa saber que o que se constrói em cima de mentiras não será aceito por muito mais tempo. O homem rugiu, um misto de desdém e respeito. Na sombra ou na luz, o legado de Capone não deve ser apagado, mas sim utilizado. Aquelas palavras mexeram com a essência de João. Se para muitos a história se resumia à fama de seu pai, ele queria ressignificá-la, não como idolatria, mas como um lembrete do que não se deve repetir. Com isso, a tensão começou a se desfazer. João falou sobre as crianças da periferia, as vidas que estavam sendo moldadas por escolhas ruins, e como ele desejava que todos tivessem oportunidades. O impacto de suas palavras ressoou pela sala, e a atmosfera de poder começou a se questionar. Através de um diálogo sincero, ele fez com que algumas sombras começassem a se dissipar e as feridas finalmente saíssem à luz. Naquela noite, João saiu da reunião com um novo vigor. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas havia dado o primeiro passo para transformar o que significava ser filho de Al Capone. Ao olhar para o céu estrelado, uma esperança segurou seu coração. Ele poderia seguir em frente, criando um legado de amor, luz e compaixão em vez de sombras. Ao chegar em casa, encontrou o diário do pai à sua espera. As páginas agora pareciam diferentes. João decidiu que a história de Al Capone não seria apenas sobre o crime, mas sobre muito mais: resiliência, superação e a busca incessante por um lugar onde a verdade pudesse reinar. Vendo sua mãe adormecida no sofá, João sentiu que fizera a escolha certa. Ele sabe que a jornada está apenas começando, mas agora ele e sua mãe estavam juntos na busca pela verdadeira essência do homem que amavam, com todas as suas falhas e virtudes. Naquela noite, a imagem de seu pai se misturou ao amor da própria família que ele escolheu preservar. A libertação da dor e o renascimento da esperança se tornaram um legado que João decidirá seguir. E você? Tem coragem de dar o primeiro passo na sua verdade? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Sua ação faz toda a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.